Fala pessoal, tudo bem? Ah, Este vídeo é para falar um pouco então da vida espiritual, o crescimento espiritual que a pessoa faz, que a pessoa busca, tá? Por quê? Em primeiro lugar, vamos falar um pouco da vida cristã. Pessoal, eu vou ler depois um comentário desse livro que eu tirei da Via Sacra com os Santos do Carmelo, tá? É um livro bem interessante. Ah, eu quero falar para você sobre a questão como é que é ser cristão. Por que tem gente hoje que se ilude com a verdadeira vida cristã? Tá? Por quê? Veja bem, hoje a igreja, normalmente no ramo neopentecostal, a pessoa ela ganha milagre se ela paga, tá? Ah, tem a fogueira santa, quanto mais dinheiro doar, mais bênção, né? Tem gente iludindo a pessoa que se ela vende a casa, vende o carro, ela vai ganhar a cura do câncer, tá? Então, tudo isso existe, né? E, pessoal, não é verdadeiramente assim a vida real cristã, tá? Os santos do passado, meus antepassados, na Idade Média, início da Idade Moderna, até o século XIX, XX, XIX, né? Eles entendiam como era uma vida cristã autêntica, coisa que nós não compreendemos, né? A gente quer milagre, e mesmo no ramo católico, né? É muito música, muito levantar a mão, é muito pedir bênção, pedir providência, pedir curas, milagres. Eu vou dizer a verdade, tá? Eu acredito em milagre, mas no meu ponto de vista, Jesus, Deus, não está mais fazendo milagres hoje em dia. Por quê? Por nós estarmos nos fim dos tempos, tá? É a época de reinar o pecado, as mazelas, o sofrimento, a fome, a peste, a guerra, tá? Então, nós já passamos do momento de conversão, de piedade, de vida santa, tá? Hoje o pessoal tem que buscar a vida santa. Mas Deus está fazendo hoje como fez com Tomé. Quer que a pessoa acredite nele, inclusive no sofrimento, inclusive sem milagres, sem alcançar a graça que a pessoa precisa, né? Então essas igrejas muitas vezes modernas, neopentecostais, que falam assim, vamos fazer um pacto com Deus. Olha, com Deus não se faz pacto. Deus nunca vai ser comprado, bajulado por ser humano, por uma criatura, né? Quem faz pacto é Satanás. Satanás faz pacto. E aí sim, pacto de amor, pacto de riqueza, né? Porque Jesus disse que o mundo jaz do maligno, né? Então, o Satanás oferece as coisas mundanas, os prazeres mundanos, as conquistas mundanas, o orgulho, o poder, né? Isso não vem de Deus. Então, eu quero só ler para vocês um trechinho aqui da 12ª estação, como foi a vida de Cristo e por que eu acho que estou certo no meu argumento. Escutem bem. Ele trouxe a reconciliação e união da humanidade com Deus pela graça. O Senhor alcançou este fim quando aniquilaram sua reputação diante das pessoas, quando em sua natureza humana morreu, quando, rogando ao Pai por ajuda espiritual e consolo, foi abandonado. A jornada, então, não consiste em consolações, prazeres e sentimentos espirituais, mas na mortificação dos sentidos e do espírito. Consiste na morte de cruz. Então, pessoal, um comentário. Veja bem, Jesus, Filho de Deus, Deus mesmo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, teve toda a humilhação terrena diante dos homens. Teve a humilhação, teve a dor, teve o sofrimento, teve o abandono, tá? O maior sofrimento de Cristo foi sim o abandono do Pai na sua cruz. Jesus, na sua humanidade também, com certeza estava pedindo um afago,
uma diminuição da dor, algum sinal do céu que pudesse amenizar o seu sofrimento, e Jesus foi abandonado na cruz. Claro que depois o Pai o ressuscita, né? O dá a vitória e o faz sentar à direita de Deus. Mas no momento que ele pediu, não foi correspondido. O que verdadeiramente ama, recebe tudo que vier do amado: prosperidade, adversidade e castigo, com a mesma uniformidade de alma, pois considera como sua vontade. Para o que... Depois eu continuo, pessoal. Isso aqui é um vídeo bem interessante. Eu vou fazer uma parte 2, mas eu vou continuar aqui explicando um pouco essa parte. Pessoal, o que verdadeiramente ama Jesus, aceita a sua dor, o seu sofrimento, aceita uma provação, aceita uma doença. É justo rezar, é justo pedir que cesse o sofrimento nas nossas vidas. Mas Deus não é obrigado a nos dar o que a gente pede, tá? Jesus não é obrigado a nos dar o que a gente pede. E por mistérios que um dia nós saberemos na eternidade. O mistério. Por que Jesus, eu tive uma doença e eu não tive a cura? Por que a minha família passou por tantas privações e dificuldades? Por que meu pai e minha mãe me abandonaram, né? Isso é um mistério. Existe a condição humana, mas existe também a nossa... A condição humana faz parte da existência e o sofrimento, né? Vejam bem, se a vida humana não fosse sofredora, quando nasce a gente não chorava, e quando a gente morre não dizem que a pessoa descansou. No sentido, então, ela estava sofrendo para depois descansar, né? E aí, sobre esse assunto que eu falei agora, olha que interessante. O que o São João da Cruz fala? Para o que ama, a morte não é amarga, pois nela encontra toda a doçura e deleite do amor. Pensa na morte como amiga e noiva, e ao pensá-lo, alegra-se com a imaginação de seu noivado e casamento, almejando aquele dia e hora de sua morte. Pessoal, olha que bonito esses santos que chegaram na sexta morada, que alcançaram um nível muito alto de espiritualidade. Eles não viam nem mais a morte como derrota, como nós meramente humanos vemos, né? A gente paga plano de saúde, a gente gasta com exames, com uma dieta boa, porque a gente não quer só viver bem, mas a gente quer viver bastante, né? E isso não está errado. Mas os santos não tinham medo de morrer, né? Inclusive os santos tinham toda aquela visão do adormecimento, quer dizer, tanto é que muitos tiveram os corpos incorruptos, né? Mas era aquela coisa, descansar, como a pessoa fala, descansar no sentido da alma ir para o céu e buscar, porque, pessoal, a melhor vida humana, com dinheiro, tudo, ela tem o seu próprio vazio, tá? Não é porque a pessoa é rica que ela vai ter... A vida vai ser um gozo. Não, a vida é uma gangorra. Tem momentos bons, momentos ruins, para todo mundo. Rico ou pobre, todo mundo vai perder um ente querido, uma pessoa que ama. Rico ou pobre, todo mundo vai passar pela doença, né? Ou pela velhice, tá? Então, gente, os santos tinham essa visão que a maior alegria deles é poder ser levados ao céu, ver a face de Cristo, né? Ganhar a eternidade no paraíso. Eles tinham mais essa ambição, essa paixão, esse deleite, esse amor de encontrar Jesus e ir para o céu junto com os anjos, numa vida perfeita, numa vida sem pecado. Então, os santos tinham muito essa visão. E eu compartilho muito disso, porque tem pessoas que vão ter até uma vida boa. Mas quantos aqui que passam por uma vida acamado, no sofrimento e na dor? Quantas pessoas, pessoal? Que aí tem que oferecer a vida para Jesus, né? Oferecer a vida, o seu sofrimento em expiação.
para a sua salvação, para a salvação das pessoas que ama, né? Ó, na alma mais avançada no amor e mais conformada à vontade divina, Deus mais se comunica, né? Então, verdade, eles alcançaram um grau de intimidade com Deus. Intimidade com Deus. E tem uma parte aqui do livro que fala, que eu acho muito interessante, que é o seguinte: mesmo algumas pessoas, olha isso aqui que bonito, eu vou ler para vocês para ficar mais claro. Mas é o seguinte, pessoal, Deus às vezes a gente consegue uma graça, um milagre, uma cura, tá? Tipo assim, e tu diz, minha vida tá dando certo. Eu só vou fazer um comentário para você sobre o NoFap, tá? Olha que interessante isso. E como tem ação extraordinária de Satanás nas nossas vidas. Quando eu estava em pecado, mesmo depois que eu já tinha renunciado, mas eu estava meio para lá, para cá, na questão do NoFap, vendo vídeos, alguma coisa de erotismo, né? O que ocorria? Minha vida estava até fluindo. Eu estava meio feliz, meio infeliz, mas a vida até andava, né? Sem grandes provações. Quando eu mudei de vida e disse, chega, basta, não vai mais ter pecado na minha vida, eu vou ser uma pessoa nova em Cristo, eu vou obedecer porque eu temo a Ele e eu amo, e vou mudar de vida. E fui lá, me confessei com o sacerdote e mudei de vida. No outro dia, pessoal, só deu problema. Aí sim, aí o demônio ficou enfurecido, né? Aí eu fui lá no hotel trabalhar, só problema, cobrança com problema, pessoas com outras demandas, um dia tenso, tenso, tenso. Aí sim, aí foi a fúria do maligno na minha vida, né? Mas, claro, o que eu fiz errado? Não começar o dia com oração, não começar o dia pedindo a proteção de Deus, dos arcanjos, né? Para livrar da tentação e do maligno, né? Principalmente um Pai Nosso, começar um dia com o Pai Nosso. E para concluir o vídeo é o seguinte, olha o que diz aqui, ó. Nosso Senhor proclamou através de São Mateus, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. O fardo é a cruz. Se os indivíduos se submeterem resolutamente ao carregar da cruz, se decididamente quiserem encontrar e suportar provações em todas as coisas para Deus, descobrirão grande alívio e doçura. Por serem incapazes de comer o alimento mais forte e sólido das provações da cruz de seu Filho, algumas almas obtêm de Deus uma doçura espiritual. Ele desejaria, no entanto, que levassem a cruz. Pessoal, veja bem, é o que disse ali. Algumas pessoas encontram essa doçura espiritual, uma bênção, um livramento, né? Que dá um alívio espiritual numa provação. Mas Jesus dá essa graça. Mas Jesus gostaria sim que nós sofrêssemos por amor a Ele. Que nós carregássemos a nossa cruz. Porque eu concluo dizendo o seguinte, Jesus não disse, pegue seus bens e siga. Pegue seu patrimônio, seu orgulho, seu ego e siga o caminho. Não, Jesus disse, pegue a sua cruz e siga-me. Mandou carregar a cruz e não carregar os nossos prazeres, né? Então, uma alma com um desejo autêntico de sabedoria divina deseja sofrer primeiro para entrar nessa sabedoria pelo oceano da cruz. O mistério da nossa vida é justamente suportar as provações, as dificuldades, as pedras do caminho, tá? Nos voltarmos para Deus, contemplamos na sua cruz. Sabe que hoje as igrejas estão tirando Jesus crucificado e colocando Jesus ressuscitado, né? Tudo bem, Jesus ressuscitou, mas a cruz está a exemplificação que o Deus sofreu, que o Deus homem não só teve alegrias na terra, teve o maior sofrimento de todos por amor, né? E assim, todos os apóstolos, a grande maioria foi martirizado, São Paulo
cortado a cabeça, São Pedro crucificado de pernas para cima, cabeça para baixo, né? Então, o caminho da cruz é esta vida. Essa vida é o nosso teste, é a nossa aprovação. Então, pessoal, eu quis compartilhar com vocês um pouco dessa história do São João da Cruz, né? Das meditações da Via Sacra. Eu gosto muito de fazer na sexta-feira a Via Sacra do Senhor, tá? Gosto muito mesmo de fazê-lo. E acho que ele me dá uma bênção, me dá um conforto, né? A gente medita a paixão de Jesus, a gente olha com esperança. E a vida, ela é boa, pessoal. Mas quem muito é apegado a essa vida, mais vai sofrer depois. Porque aqui tudo passa, é passageiro, o tempo está andando mais rápido que o normal, né? Os anos estão passando, e uma vez vamos nos ver velhos ou numa doença, e vamos olhar para dizer, e agora? Será que eu fiz o bem? Será que eu consegui ganhar méritos para Jesus nessa vida? Para merecer a eternidade com Ele? Será que eu tive mérito? Será que eu fiz boas obras? Será que eu fui caridoso? Será que eu fui uma pessoa honesta? Será que eu fiz as coisas certas? Então, pessoal, eu vou fazer um vídeo 2 bem interessante sobre esse assunto e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais. Deus abençoe todos vocês, tá? Com grandes bênçãos. Até logo.